Tá. Informação pública sobre o resultado da análise e verificação do processo de candidatura ao cargo de presidente do MPLA, submetida pelo militante Francisco Higino Lopes Carneiro. Senhores membros da subcomissão de candidaturas, caros jornalistas, todo o protocolo observado. Agradeço a oportunidade que é dada à subcomissão de candidaturas para tornar público a informação sobre o resultado da análise e verificação do processo de candidatura ao cargo de presidente do MPLA, submetida pelo militante Francisco Higino Lopes Carneiro. Importa referir que esta mesma informação foi já remetida ao seu mandatário para conhecimento e devidos efeitos. Ora, nos termos dos números 1 e 4 do artigo 20 do Regulamento Eleitoral do MPLA, combinado com as alíneas A, B, D, F e G do artigo 17 do Regimento da Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário do MPLA, que definem as competências da subcomissão de candidaturas, sendo do conhecimento público, do público em geral e dos militantes do MPLA em particular, que a subcomissão de candidatura da Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário do MPLA recepcionou, no passado dia 25 de junho, o processo de candidatura do camarada Francisco Higino Lopes Carneiro ao cargo de presidente do MPLA para análise e verificação, a fim de ser submetida ao 9º Congresso Ordinário do MPLA, depois de aprovada pelo órgão competente do partido, a subcomissão informa que, no conjunto da documentação recepcionada, o mandatário declarou entregar 19.158 fichas de subscrição em 152 pastas. Entretanto, no ato da entrega, foi confirmada a falta de 2 pastas da província do Bié. Nos termos das suas competências, a subcomissão analisou e verificou as mesmas, tendo apurado apenas 14.493 fichas de subscrição à candidatura. Ato contínuo, a subcomissão procedeu à análise e verificação da conformidade dos documentos recepcionados para suportar a candidatura em referência, tendo confirmado graves irregularidades passíveis de apreciação e decisão dos órgãos e organismos competentes do partido. Neste particular, foram confirmadas subscrições por supostos militantes que não estão regularmente inscritos nos CAPs do MPLA a que se aludem. Foram confirmados cidadãos subscritores com cartões descontinuados no seio do partido, mas que aparecem com datas de emissão recentes. Foram confirmadas listas de subscritores assinadas por uma única pessoa em nome de vários outros supostos militantes e confirmados documentos de identificação civil, bilhetes de identidade falsos, devidamente comprovados pelos órgãos competentes. Como exemplos relevantes, apontamos os seguintes. Na província de Luanda, confirmou-se a existência de uma declaração de apoio à candidatura falsamente atribuída à camarada Jamila Huguete da Silva de Almeida, membro do Bureau Político do MPLA, que prontamente declarou de forma expressa e inequívoca, em carta dirigida à subcomissão, que não escreveu, não autorizou e nem assinou qualquer documento de apoio à referida candidatura. Na província de Cabinda, foi confirmada uma declaração de apoio à candidatura com um bilhete de identidade número 000771195 CA 38 falsificado, emitido em nome do Sr. Mateus Muanda. Ainda assim,
sobre as falsificações foram verificadas nas pastas de todas as províncias, falsas assinaturas nos mapas de suporte, repetição nos mapas de suporte, repetição de um mesmo nome em diferentes declarações de apoio à candidatura, bem como cartões falsos atribuídos a supostos militantes. Outro sim, após análise e verificação minuciosa do processo remetido, a subcomissão de candidaturas apurou das 14.493 fichas de subscrições contabilizadas e confirmadas o seguinte: 2.561 válidas, correspondente a 17,6%. 9.659 não válidas, correspondente a 66,6%. 2.273 falsas, correspondente a 15,6%. Assim sendo, esta subcomissão considera nula a candidatura apresentada. A pergunta que não quer se calar é: você mesmo, do partido, com crachá, com cartão, o seu presidente, você que paga cotas, o teu presidente está mesmo a administrar bem o teu partido? Olha para a essência do teu partido. Olha para os canones, as regras que o teu partido um dia escreveu, um dia seguiu, e hoje o teu partido está como está. Lourenço está mesmo a administrar bem o seu partido. O medo que vos impõe, as restrições que vos impõe. Você não pode gritar muito. Lourenço diz: não grita muito, você tem que calar e tens que calar mesmo. Você não podia dizer que não, Egino Carneiro é isto e aquilo, és logo banido. Se tiveres a exercer um determinado cargo, és logo substituído por outro. Tá bom mesmo assim? O seu partido assim tá bom? Tá mesmo a caminhar bem assim? Essa liderança tá boa? Liderança de medo? Porque você não está seguro. Qualquer erro, aquele cargo já não será seu. Olho da rua vai te esperar. Vais para olho da rua. É deste jeito que queres que seu partido caminhe com esta liderança? É deste jeito? Eu sou jornalista da Rede Nacional de Angola, eu sou do CINSE, eu sou do SIC, eu sou isso, eu sou governador, eu sou administrador, eu sou itatatatatatata. Tá bem, mas qualquer erro, não é que este erro danifique a população, mas um erro que subjetivamente estejas a apoiar a população, Lourenço vai te colocar na rua. Vai inventar um monte de situação para responderes um processo aí em qualquer tribunal. Vão te colocar na rua, rua mesmo. É deste jeito que queres que o seu partido caminhe, é deste jeito? Egino Carneiro fora da corrida. Bem, não era novidade. O Congresso do MPLA a caminho de um candidato único, este é o objetivo desde então. Para não dificultar. Estão a dificultar Egino Carneiro por quê? Por quê? Se o MPLA é como é que falam mesmo? MPLA é povo e povo é MPLA ou alguma coisa assim parecida. Não seria exemplo, mas não. Então, se no partido existe todas essas irregularidades, e com partidos na oposição, as eleições gerais, é isso que tem dito, escrutínio, não sei o quê, transparente. Não existe transparência nisso. Não, pelo que está acontecendo aqui, com vossos próprios militantes, e vocês que são a maioria, todos caladinhos. Ninguém quer defender Egino Carneiro publicamente. Mas nos cantos, os telefones ficam aí a se ligar. Não, não, não. Tem que responder, tem que agir. Libertem o MPLA. Quando um líder
tiver a falhar, o momento de tirar o líder é agora. É dezembro, é agora. Está a falhar, sai fora. Entra o outro. Vamos ver se Gino Carneiro, Antônio Venâncio, José Carlos de Almeida falharem, um desses for eleito e falhar, espera no próximo coisa, sai fora também. Aí o outro. É desse jeito. Não pode ter apenas só uma pessoa a comandar, que nem o vosso partido que vive comandando o país há mais de 50 anos. Não. Está errado. Perdeu. Dá o poder no partido fulano que ganhou as eleições. Voltando aqui, usam aqui a PGR, usam sei lá o quê, o presidente da subcomissão não esteve lá ao receber. Isso já era sinal, já foi sinal forte. Agora, para vir dar o comunicado, correu, tirou a cauda e veio abanando, que nem quando o cachorro está satisfeito, quando o dono aparece. Veio abanando, estou aqui, essa aí não vale a pena. Mas a gente já sabia que isto iria, dessa ou de outra forma, iria acontecer. Iria acontecer. Internautas, sejam bem-vindos ao portal de Batalha TV. Sou JHM. Você que é do MPLA, pensa bem no futuro do seu partido, no futuro da sua vida, dos teus filhos, seus netos, porque vai continuar assim. Hoje sou ministro. Tá bem, ex-ministro. Fala só alguma coisa aí que vai de acordo ao chefe, que tenta catanar aí o chefe, né? Para ver onde é que vais parar. Nem vai ser um administrador aí de uma comuna, não vais. Casa, cria processo, vai lá depois, cadeia de São Paulo, né? Que está em reabilitação. É assim o seu partido. Vamos ouvir aqui. Entretanto, a subcomissão, perante a gravidade dos factos passíveis de responsabilização criminal, vai submeter o processo de candidatura aos órgãos competentes do partido para o seu devido tratamento, nos termos da linha E do número 1 do artigo 116 dos Estatutos, reafirmados no Regulamento Eleitoral e no Código de Ética Partidária do MPLA. Constitui parte integrante da presente informação o mapa referente aos resultados da análise e verificação das subscrições de apoio à candidatura ao cargo do presidente do MPLA, submetida pelo camarada Francisco Higino Lopes Carneiro. Muito obrigado a todos. A Subcomissão de Candidaturas do MPLA anunciou esta terça-feira, 21 de julho, a anulação da candidatura de Higino Carneiro à liderança do partido no Congresso de dezembro. O anúncio foi feito na sede nacional do MPLA, em Luanda, pelo coordenador da subcomissão, Job Capapinha, numa conferência de imprensa em que justificou a decisão com a detecção de greves irregularidades na documentação entregue pela candidatura do general, assinaturas alegadamente falsificadas, uso indevido de documentos de identificação e um número de fichas de subscrição validadas abaixo do mínimo de 5.000 militantes exigido pelos estatutos, distribuídos por todas as províncias do país. Segundo Capapinha, por se tratar de factos com potencial responsabilização criminal, o processo será remetido aos órgãos judiciais competentes do partido. A equipa de Higino Carneiro reagiu de imediato, garantindo à imprensa que a decisão vai ser impugnada. Para se perceber a dimensão real do que está em jogo, é preciso recuar ao processo todo, e não apenas ao comunicado de hoje. Higino Carneiro entregou a sua candidatura à Subcomissão de Candidaturas em junho, com mais de 19.000 fichas de subscrição, quase 4 vezes o mínimo exigido, e um número superior ao apresentado pela candidatura de João Lourenço à recondução. Mas semanas antes disso, em maio, a equipa de Higino Carneiro já tinha dado um passo de confronto direto. Apresentou, através do mandatário Matos Mota, conhecido como Quito, um pedido formal de impugnação contra o próprio processo eleitoral interno do partido. Essa reclamação foi entregue em 2 fases distintas. Primeiro à Subcomissão de Candidaturas, coordenada precisamente por Job Capapinha, e depois, a 27 de maio, à Comissão Nacional de Candidaturas, o órgão superior que decide sobre estes processos e que é dirigido pelo próprio João Lourenço, presidente do MPLA e candidato rival. O conteúdo dessa reclamação de maio é o que dá mais peso à desconfiança que hoje volta a circular. Higino Carneiro denunciou, com documentação e provas anexadas,
que responsáveis partidários em várias províncias terão recebido ordens superiores para não validar pedidos de apoio à sua candidatura. A candidatura denunciou também obstáculos burocráticos na regularização das cotas de militantes, uma exigência formal para poder assinar uma ficha de subscrição, e apresentou queixa contra a realização de marchas públicas de apoio a João Lourenço, que considerou constituírem um grave atropelo às regras do processo eleitoral interno. Uma cópia completa deste processo foi enviada à Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do MPLA, liderada pelo general Pedro Neto. Nessa altura, fontes ligadas a Higino Carneiro garantiam que, caso o pedido não tivesse provimento nas instâncias internas do partido, o general estava disposto a recorrer ao Tribunal Constitucional. Há aqui um detalhe estrutural que qualquer angolano com um mínimo de bom senso institucional devia parar para pensar. A mesma pessoa que Higino Carneiro está a desafiar pela liderança do MPLA, João Lourenço, é também quem presida ao órgão que tem de decidir sobre as queixas apresentadas contra o processo dessa mesma disputa. Não é preciso provar dolo nenhum para reconhecer que este desenho institucional, por si só, cria um conflito de interesses evidente. Um candidato não devia nunca ser, ao mesmo tempo, árbitro do processo que decide se o adversário dele continua ou não na corrida. E é precisamente neste contexto de queixas cruzadas, avisos de ordens superiores contra a validação de assinaturas e um órgão superior presidido pelo próprio rival, que agora surge o anúncio de que a candidatura de Higino Carneiro tem assinaturas falsificadas e fica fora da corrida. Vale sublinhar que a informação pública sobre este episódio não é isenta de contradições. Em junho, circularam notícias, atribuídas a fontes próximas de Higino Carneiro, negando que tivesse sido apresentada qualquer impugnação formal contra a candidatura de João Lourenço, classificando essas informações como uma campanha de desinformação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, outros órgãos de imprensa angolanos, com base em fontes documentais concretas, nomes de mandatários, datas exatas de entrega, órgãos partidários específicos, confirmaram a existência do pedido de impugnação e da auditoria independente solicitada. Esta contradição entre versões é, em si, reveladora de como o processo interno do MPLA se tornou um território de informação disputada, onde cada lado tenta controlar a narrativa pública antes mesmo das instâncias competentes se pronunciarem. O que está objetivamente em causa agora é isto: se a anulação da candidatura de Higino Carneiro se mantiver e se nenhuma das outras duas candidaturas, António Venâncio e José Carlos de Almeida, sobreviver ao mesmo escrutínio documental, o MPLA chega ao seu 9º Congresso Ordinário, marcado para 9 e 10 de dezembro, sob o lema 70 anos de compromisso com o povo, confiança no futuro. Com um único nome na urna, João Lourenço. Seria a primeira vez, desde que os estatutos do partido passaram a permitir candidaturas múltiplas em 2017, que o MPLA regressa ao modelo de candidatura única, precisamente modelo que o próprio partido, publicamente, tem defendido já não representar, ao assumir compromissos de democracia interna e pluralismo partidário. A subcomissão de candidaturas garante que se limita a aplicar o regulamento eleitoral e o código de ética do partido, e que qualquer suspeita de fraude documental tem de ser tratada nos termos legais, independentemente de quem seja o visado, uma posição que, isoladamente, é perfeitamente legítima. Se há assinaturas falsificadas, isso tem mesmo de ser investigado e punido, seja qual for o candidato. O problema é que essa legitimidade só se sustenta se o MPLA tornar públicas, com detalhe verificável, exatamente que fichas foram consideradas falsas, em que províncias, e como esse número afeta o total de subscrições validadas de um processo que, à partida, tinha quase 20.000 assinaturas, 4 vezes mais do que o exigido. Sem esse detalhe concreto, o que fica é apenas a palavra de um coordenador de comissão contra os factos já documentados de queixas anteriores sobre pressão nas províncias e um conflito de interesse estrutural no topo do processo. Militantes mais antigos do partido, aqueles que viveram a fundação do MPLA e a luta pela independência, têm o direito e o dever de exigir que este processo seja transparente até ao último detalhe, não por lealdade a este ou aquele candidato, mas porque um partido que celebra 70 anos de história não pode decidir a sua sucessão em bastidores, com um comunicado escasso em provas e um órgão superior de decisão presidido por um dos próprios concorrentes. Se o MPLA quer mesmo demonstrar, ao país e a si próprio, que já não é um partido de homem só, tem de mostrar as provas que sustentam esta anulação, e tem de o fazer antes de dezembro, não depois do Congresso já ter decidido. Fica-se, para já, com a certeza de que Higino Carneiro vai impugnar esta decisão, com a possibilidade real do processo acabar no Tribunal Constitucional e com a incerteza sobre se o Congresso do MPLA vai mesmo a votos com mais do que um nome na urna. A Debata de ETV vai continuar a acompanhar este processo, à medida que novos detalhes forem sendo confirmados. Eu sou JHM, vamos falar através da caixa dos comentários. Partilhem para mais pessoas terem acesso a conteúdos. É mais um vídeo que chega ao fim e até breve.
Vocês, pá. A física que estou a ler. Já?